Pessoal, começando aí mais um IGDD Aplica. O início deste foi na semana anterior. Hoje estamos aqui dando seguimento, né? Então, um oi para todos que estão aqui acompanhando e também para quem vai acompanhar posteriormente, né? Como eu havia até mencionado o professor Sérgio, a gente está gravando para continuar, para depois ficar à disposição dos nossos membros do IGDD. E seguindo o que a gente apresentou na terça-feira passada, na quarta-feira passada, com relação ao marketing, né, de uma forma ampla, o professor Sérgio hoje vai apresentar para a gente mais algumas especificidades quanto a isso. Já peço a todos que, se tiver alguma ideia, alguma sugestão quanto ao próximo Aplica, para já deixar aí no chat, ou então entrar em contato com a gente depois, que a gente já vai elaborar. E o objetivo é ter o IGDD Aplica todo mês, né? A partir de agora vai ter o mês que vem lá, o de junho, já vai ter o de julho também. Então, agora já vou passar a palavra para o professor Sérgio, ele que é advogado especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Processo Civil pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, pós-graduando, né? Tem atuação especializada em administração pública, com foco em demandas envolvendo servidores públicos. Também concursos públicos, improbidade administrativa e licitações. E é professor de marketing jurídico em diversas instituições de ensino jurídico. Então, passo a palavra para o professor Sérgio Merola. Aí ele já pode conduzir da maneira que ele acha mais devido. Se quiser deixar as perguntas ao final, ou se quiser já ir questionando agora no transcorrer da apresentação dele, fique à vontade. A palavra é sua. Beleza, Diogo? Boa noite, agradeço o convite. Cumprimento o pessoal do Instituto Goiano de Direito Digital, cumprimento o pessoal que está presente aqui. Vejo a Luciana Lara, minha grande amiga de longas datas. Olá, Luciano, Guilherme também, a gente já se conheceu há algum tempo. Vi aqui também o Johannes, boa noite a todos. Johannes, a gente trabalhou junto no escritório de advocacia, foi onde nós nos conhecemos, e é muito bom estar aqui para compartilhar com vocês um pouco a respeito do marketing de conteúdo. Então, vou começar me apresentando. Sobre as perguntas, eu acho que uma dinâmica que fica interessante é as pessoas irem anotando ao final fazer essas perguntas, até para a gente não perder uma linha de raciocínio, porque o tema, o que eu já percebi, é que muitas vezes as dúvidas surgem e depois elas já são respondidas pelas explicações, tá? Então, ao final, eu respondo todas essas perguntas aqui e vou me apresentar, como o Dr. Diogo já falou, meu nome é Sérgio Merola, eu sou advogado, especializado em administração pública, e isso faz muito sentido no nosso tema de hoje, vocês vão perceber isso, a respeito de posicionamento dentro do marketing de conteúdo, como estratégia, que a gente vai estar com viés do advogado, mas se aplica também a toda e qualquer área, né? Eu costumo falar que o marketing digital e o marketing de conteúdo, eles não foram feitos para nenhuma área específica, né? Tanto que eu não gosto, principalmente o artigo 1º do provimento 205 da OAB, quando fala é permitido o marketing jurídico. O marketing não é jurídico, tá? Assim como o marketing para o médico não é um marketing médico, assim como o marketing para o dentista não é um marketing dentista, né? O marketing é uma ciência, a ciência da publicidade, que existe há muitos e muitos anos, e ela vem sendo validada em toda e qualquer área de atuação. E foi justamente através do marketing, né, de conteúdo, que lá em 2016, eu ainda no começo do ano, né, eu trabalhava em um grande escritório aqui de Goiânia e tive, através do marketing, o ímpeto de começar a minha advocacia. Só que eu comecei do zero, sem família, sem sobrenome, sem pessoas importantes, né, para que pudesse me dar algum caminho, alguma coisa nesse sentido, e foi através do marketing que eu trilhei todo esse trajeto até chegar hoje como sócio fundador da banca Bambirra, Merola e Andrade, advogados. Hoje nós somos 20 membros aqui, são 14 advogados e tem equipe de apoio entre marketing, administrativo, financeiro, e nossa principal estratégia de atração de clientes é no digital. Isso é uma realidade que eu trouxe da minha advocacia desde 2016, lá naquela época, claro, né? A gente começou de forma embrionária e ao longo dos anos a gente vem aperfeiçoando isso daí, de uma forma que hoje 99% talvez dos meus clientes não me conhecem pessoalmente, né? Eu costumo dizer que eu estou em Goiânia só por causa da minha família. Sobre trabalho, não faria sentido nenhum estar aqui. Seria muito mais recomendável trabalhar no Distrito Federal ou em São Paulo, que é onde está a maior base de clientes, mas
a gente já tem clientes em todos os estados do Brasil. Isso já há algum tempo, né? E tudo isso através do marketing de conteúdo. Então, para compartilhar aqui com vocês, eu trouxe 3 temas, sempre nessa perspectiva do marketing de conteúdo. Vou falar um pouquinho da atração de clientes, de posicionamento, a diferença entre prospecção de clientes e atração de clientes, tem muita confusão aí, né, a respeito disso. Vou falar sobre a rede social queridinha, né, da vez, que é o Instagram. Vou falar também um pouco sobre o TikTok. E considerando aqui o viés da advocacia, eu vou abordar o tema que foi, eu acredito, o grande destaque do provimento, né, 205, que é a questão do tráfego pago, principalmente a respeito do Google Ads. Por que que muitos advogados estão investindo verdadeiras fortunas no Google Ads e não estão tendo resultados, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que existe uma grande diferença entre prospectar clientes e atrair clientes. Quando a gente fala de prospecção, nós estamos falando de uma busca desse cliente. É como uma atividade em que nós, advogados, que vamos atrás de nossos clientes. Então, a gente pensando aqui num cenário, principalmente, não sei a faixa etária do pessoal aqui, mas eu que já estou caminhando para os 40, né? Eu vivi bem a fase antes da internet, que é uma fase em que, basicamente, as empresas, elas tinham ali a questão de você conseguir trazer novos clientes através da prospecção ativa. Então, era comum, por exemplo, que empresas, representantes comerciais, ficassem com a lista telefônica fazendo ligações, né? Ligações, tentando agendar reunião, e esse era o principal meio de se prospectar novos clientes. A pessoa, ela fazia uma base ali de telefones, de possíveis clientes, fazia uma segmentação até manual, né? A respeito de qual nicho de mercado que queria atender, e ia para cima, tá? Esse tipo de prospecção, ela ainda existe na advocacia. Eu acho que foi em abril, comecinho de abril, eu estive em São Paulo, num fórum de marketing jurídico, né, promovido pelo Jus Brasil e outras empresas, e eu soube lá, eu não sabia dessa informação, eu soube lá que grandes bancas, principalmente de São Paulo, quando, por exemplo, sai uma nova tese de direito tributário, essas bancas, eu fiquei surpreso com essa informação, elas têm representantes de vendas que não são advogados, e esses representantes, eles já vão até as empresas, né, as grandes empresas, recolhedoras de tributos, para tentar fechar aquele contrato para aquele tipo de demanda específica. Eles já levam ali números, dados, eles já têm aquilo lá mapeado, na tentativa justamente de mostrar aquele benefício financeiro para aquela empresa. Agora, a gente tem que pensar muito nessa questão de quem nós somos e de quem a gente está espelhando. Quando a gente fala grandes bancas, a gente está falando de bancas renomadas, que já têm aí 20, 30 anos de mercado, já são consolidadas e tudo. Então, até a aceitabilidade desse empresário, normalmente ele tem uma equipe para receber esses advogados, é mais fácil, né? De nada adianta eu pegar o telefone e ligar lá, por exemplo, na Johnson & Johnson ou na Unilever, falar, oi, tudo bem? Eu sou advogado, eu quero marcar uma reunião aí para apresentar uma tese tributária. É algo que não faz muito sentido e é provável que eu nem vou conseguir passar da secretária. Afinal de contas, ela é treinada justamente para não deixar passar ninguém. E mesmo que você conseguir passar para falar com a pessoa responsável, é provável que essa pessoa não vá te dar atenção alguma. Por quê? As pessoas não querem contratar advogados. A verdade é essa. Se você pega uma pessoa, um empresário, dentro lá do estabelecimento comercial dele, ele está preocupado com N coisas, mas ele não quer receber um advogado ou ouvir alguma explicação de um advogado. Ele está preocupado com o faturamento dele, ele está preocupado com os vendedores, qualificação, se está tendo mão de obra, se está tendo o produto disponível, né? A gente viveu aí, está vivendo ainda escassez de vários produtos por causa da pandemia, e se eu chego lá e falo, olha, eu sou advogado, vim aqui conversar com você, é bem provável que ele vá me mandar pastar, né? Para não falar outras coisas, né?
E de onde que surgiu esse conceito de prospecção? A gente tem que falar um pouquinho da história, né, do marketing. Só fazendo um paralelo com a diferença da atração. A atração de clientes ela é diferente. Na atração de clientes, ao invés da gente ir de forma ativa até o cliente, a gente faz uma estratégia para que esse cliente seja atraído até nós. É onde entra toda a questão do marketing de conteúdo. Por quê? Lembra, eu falei que o empresário ele não está ali disposto a conversar com o advogado. Mas, quando ele está com um problema, ele, de fato, vai estar disposto a lidar com esse advogado por necessidade. E aí que entra o marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo, a gente produz conteúdo de caráter educativo, e aqui já cai por terra quando as pessoas diziam que não era permitido a publicidade na advocacia. Isso é um engano, antes do provimento, né, 205. O marketing, a publicidade de caráter educativo, ela sempre foi permitida, mesmo antes do provimento 205, e é justamente com essa publicidade que a gente consegue atrair potenciais clientes e com uma grande diferença. A gente vai atrair potenciais clientes qualificados, tá? Por quê? Se eu pego uma empresa de forma aleatória e vou até ela em busca de uma prospecção, na tentativa de converter aquele empresário como um cliente para minha carteira, eu nem sei que momento que ele está vivendo, se ele tem uma assessoria jurídica, o que ele está passando, e estou ali tentando enfiar o meu serviço goela abaixo, né? Agora, se um empresário ele sofreu ali uma ação trabalhista e precisa de um advogado, se caso ele não tiver nenhum advogado já na empresa ou nenhuma referência que ele possa confiar, quando ele for fazer pesquisas a respeito desse problema dele, ele vai encontrar um advogado e ele chega mais qualificado para contratar esse advogado. Essa é a grande vantagem do marketing de conteúdo, tá? E como que a gente faz uma boa estratégia de marketing de conteúdo? Eu gosto muito de falar a respeito de posicionamento. Só que para entender esse conceito de posicionamento, aí é aqui que eu tenho que entrar na história do marketing, né? Nós tivemos dois grandes momentos que a gente pode dividir, que é o pré-internet, conhecido aí como a era do discurso, e teve, depois da internet, mas não só da chegada da internet, mas com a sua popularização, com sua acessibilidade e até com a velocidade, quantidade de ferramentas, né? A gente mudou para a era do diálogo. Mas o que era essa era do discurso? Ficou até esquisito, né? O que era essa era, mas enfim, o nome técnico realmente é esse, que está na doutrina de marketing, né? A era do discurso, ela tem esse nome, por quê? Antes da internet, o consumidor, ele não tinha ferramentas para fazer pesquisas. Então, a gente, quem é aí mais antigo, da minha idade, por exemplo, vai se lembrar de várias reportagens que passavam no sentido, por exemplo, de que a empresa tal gastou não sei quantos milhões para ter 30 segundos ali no Jornal Nacional. Ou a empresa gastou não sei quantos mil para ter uma página inteira na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo. Isso reflete a era do discurso. Como consumidor, ele não tinha essa capacidade, não tinha ferramentas para se informar, para pesquisar, ele era refém do quê? Da mídia tradicional. A gente tinha os principais meios de comunicação, TV, rádio, jornal, e como esses meios eram as principais ferramentas para que uma informação chegasse até o público, as empresas gastavam verdadeiras fortunas para estarem inseridas dentro desse contexto. Por quê? Se não há nenhuma ferramenta de pesquisa, a gente presume que aquelas marcas que estão na grande mídia e que são as endinheiradas, elas são as melhores. Então, eu gosto muito de falar da propaganda, né, de margarina, até porque ela é levada para vários contextos, da família feliz, etc. e tal. Mas o ponto é esse, a gente fica com a marca de margarina na cabeça porque a gente não tinha ferramentas de pesquisa. Então, se você
está lá, vendo uma novela com a sua família e vê a propaganda, uma família feliz, aquela margarina bonita que vai passando assim no pão e tudo, você presume que ela é a melhor. Porque ou você tem a experiência de ir até o mercado e comprar essa margarina e ver se realmente ela é boa, ou você tem o boca a boca. Então, antes da internet, a gente tinha uma limitação enorme de poder de pesquisa por causa dessas limitações de ferramentas mesmo, né? Falta de oportunidade. E quando a gente leva isso para o campo da advocacia, ou mesmo para outros profissionais, a coisa era ainda pior. Porque se a gente parar para pensar que só existiam esses meios tradicionais de comunicação, para você entrar numa Rede Globo e dar uma entrevista, publicar um artigo lá no Estadão, no Valor Econômico, no Globo, o advogado ele precisava de uma assessoria de imprensa profissional. E o assessor de imprensa, ainda hoje, é um profissional muito caro. Então, se você imagina que um advogado ele começa na profissão sem clientes, muitas vezes com baixo faturamento, essa limitação de ferramentas e de oportunidades dificultava ainda mais as chances dele conseguir aumentar a sua advocacia. Por quê? Como que ele ia pagar um assessor de imprensa para dar uma entrevista na Globo ou para dar uma entrevista na rádio? Não tinha como, né? E a partir daí a gente vê que com o marketing digital nós ganhamos várias oportunidades. Porque se antes a gente tinha essa necessidade de um assessor de imprensa, essa limitação dos editores, né, das máquinas de publicidade, hoje cada pessoa, todo mundo que está aqui é o seu próprio canal de distribuição de conteúdo, e melhor, gratuitamente. A gente não precisa pagar R$5.000, R$10.000 por mês para ter publicidade. Hoje qualquer pessoa entra numa plataforma como, por exemplo, o Jus Brasil, abre o seu perfil em 10 minutos, pode publicar um texto, e esse texto ele está divulgado num canal que tem 1.200.000 acessos por dia. Isso daí é inimaginável. Se você pegar quantos assinantes tem, por exemplo, a Folha de São Paulo atualmente, são 200.000 assinantes. E quem garante que esses 200.000 assinantes, eles leem todas as reportagens da Folha de São Paulo? Então, o marketing de conteúdo, a internet, ela trouxe uma série de oportunidades. E por isso que a gente teve uma transição muito grande no comportamento do consumidor. Se naquela época, antes da internet, ele era obrigado a acreditar naquele discurso, meu produto é o melhor, então você precisa comprar, afinal de contas, como eu disse, não havia ferramentas de pesquisa. Na era do diálogo, o comportamento do consumidor muda totalmente. Justamente por causa dessas facilidades, dessas ferramentas, todo mundo com celular em mãos, a gente tem aí, sei lá, mais de 300 milhões de aparelhos, né? Muito mais que a nossa população, então está todo mundo conectado e conectado em banda larga. O consumidor ele não aceita mais o discurso. O consumidor ele quer se relacionar com as marcas. O consumidor ele quer ter mais informações. Quando você percebe um movimento, por exemplo, da Magazine Luiza fazendo aquele robozinho, né, a Magalu, é justamente nesse viés novo de você humanizar a comunicação, de tirar aquela imagem institucional de uma grande varejista, porque não basta mais ela falar que é a melhor empresa. Ela tem que se relacionar. Por quê? Com a internet, com essas novas ferramentas, o cliente e o consumidor, ele mudou de comportamento. Ele não acredita mais no discurso porque ele virou pesquisador. Quando ele vira pesquisador, isso daí traz muita força para ele ter várias opiniões antes de tomar a sua decisão. Antes, a tomada de decisão ela tinha uma linha muito menor, aliás, né? Porque faltava esse contexto, essa amplitude, né, de informações, e aquilo que chegava primeiro, geralmente, era a escolha, né, do consumidor. Quando o consumidor se torna um pesquisador, ele aumenta essa linha de decisão. Se antes a decisão era tomada aqui, hoje é tomada aqui. Por quê?
Durante esse período, ele está fazendo pesquisas, e essas pesquisas é justamente para ele ver aquilo que faz mais sentido dentro da realidade dele. E aí que entra a questão, quando a gente pega a advocacia, que o posicionamento, ao contrário do que muitos advogados pensam, ele não é uma área de atuação. E aqui eu faço até um convite, depois quem quiser ler um artigo que eu escrevi a respeito do direito civil. É um artigo, já deve ter uns 4 anos que eu escrevi. O título dele é Ser Civilista Não Adianta Mais. E por que que eu gosto de falar desse artigo? Vamos lá. Como eu disse, o cliente ele virou pesquisador. Se a gente imaginar, você vai até um supermercado e recebeu talvez até uma indicação de algum vinho e tal. Qual que é a primeira coisa que você faz quando chega até o mercado e se depara com essa garrafa de vinho? Bem provável que você vai pegar seu celular, vai colocar no rótulo, vai baixar aquele aplicativo Vivino para ver as notas daquele vinho, se ele é bem recomendado, se com que ele harmoniza, porque às vezes você está pensando que aquilo lá vai fazer sentido para o seu prato à noite, não faz. E da mesma forma, por exemplo, viagens. Há quanto tempo você não viaja sem fazer uma pesquisa? Eu acredito que mesmo antes da pandemia, a gente pode falar aí dos anos 2000 e pouco, 2005, 2010, ninguém faz mais alguma viagem sem pesquisar a respeito daquele destino, né, para qual está indo. Quais são os passeios, os melhores hotéis. Por quê? A gente quer melhorar a nossa decisão para que a nossa experiência ela seja melhor. Isso refletiu também na advocacia. Na era do discurso, sem a internet, todo mundo tinha referências de, por exemplo, só ligar o ar aqui, quem era o advogado civilista mais famoso, quem era o advogado criminalista, isso vinha muito do boca a boca, né? As pessoas já tinham ali, dentro do seu meio social, seja familiar, entre amigos e outros profissionais, quem era quem, e isso gerava as indicações. Agora, veja só, quando veio, por exemplo, a pandemia, eu gosto de trabalhar com o exemplo da pandemia, porque ela deixa muito claro como que o comportamento das pessoas mudou com a internet. Veio a pandemia, a gente teve um cenário caótico, repleto de incertezas, e vamos imaginar os lojistas que tinham lojas dentro de shopping centers. Todo mundo sabe aqui que o aluguel dentro de um shopping center é muito caro, né? Por N motivos, né? Segurança, o público, etc e tal, mas o fato é que é muito caro. Quando veio a pandemia, março de 2020, esses lojistas, da noite para o dia, tiveram que fechar as portas e imagina a situação que eles se encontravam de incerteza, de insegurança, porque não teria faturamento e o aluguel estava ali rodando, né? A gente tem aqui um shopping chamado Flamboyant, que tem aluguéis aí que bate 60 mil reais por mês, 70 mil reais por mês. Então é muita grana que está em jogo. E se você parar para pensar, esse empresário, dono dessa loja, ele, nesse momento de pandemia, se caso ele não tivesse algum advogado já fazendo a assessoria jurídica dele, qual que seria a forma que ele ia buscar informações a respeito daquilo que estava se passando, né? Será que ele ia jogar na internet advogado civilista? É bem provável que não. Por quê? A gente tem que pensar que o leigo, ele não tem o nível de conhecimento que nós, técnicos, temos. Então é provável que ele sequer saiba que o problema que ele estava vivendo era na seara civil. Agora, será que ele jogou na internet advogado de direito imobiliário, advogado imobiliarista, que eu acho pouco provável? Alguns sim, né? Agora, o mais comum, e aí que entra o marketing de conteúdo, é que ele tenha jogado informações do sentido de fazer uma pergunta para o Google. E que pergunta que seria essa? Preciso pagar o aluguel enquanto a minha loja está fechada por causa da pandemia? Justamente porque o cliente, ele virou pesquisador. Tudo que eu falei, vou pesquisar se esse vinho harmoniza com o risoto que eu vou fazer.
Vou pesquisar se nos Estados Unidos, nessa época, está fazendo sol, está fazendo frio, entendeu? Porque a gente quer tomar decisões mais corretas, mais racionais e melhorar a nossa experiência. E quando a gente fala de problemas, o consumidor, eu sei que a palavra mais correta quando a gente trata de cliente na advocacia não é consumidor, mas como a doutrina de marketing ela se refere sempre a consumidor, quando a gente fala desse consumidor, como ele ficou mais pesquisador e mais consciente, ele quer se educar a respeito do problema dele. E é justamente nesse ponto que você precisa estar fornecendo uma informação relevante para o seu público. É quando ele está precisando se educar a respeito do problema dele, saber, poxa, e agora? O que vai acontecer? Será que é agora que eu preciso contratar um advogado? Será que acabou? Tem que decretar falência? Vou fechar tudo? Vou vender tudo? Enfim, a pessoa está ali numa situação em busca de informação e é nesse momento que a gente fisga o nosso cliente através do marketing de conteúdo. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o marketing de conteúdo, quando você entrega uma informação completa, valiosa e relevante, você está criando a sua autoridade perante o leitor. E quando você cria essa autoridade, aquele conteúdo faz sentido, e lembrando, a gente está sendo bombardeado de conteúdos 24 horas por dia, o seu conteúdo chamando a atenção daquele leitor, você aumenta a chance dele entrar em contato contigo. E aí eu vejo muitos advogados falando, Sérgio, mas se eu entrego a informação completa, mastigada e tudo, meu cliente vai decidir contratar outro profissional. Tem casos que acontece isso? Claro que tem. Mas isso não é ruim. Por quê? Se aquele cliente ele está lá buscando informação para contratar outro profissional, é bem provável que se ele fosse te contratar, seria um cliente chato, aquele cliente barganhador, que toda hora está colocando em xeque a sua estratégia e tudo. Porque o cliente que quer realmente um especialista, no caso dele, ele vai querer que você seja o advogado responsável pela causa dele, porque ele se sentiu seguro. Ele leu aquela informação que você passou a sua autoridade, o seu conhecimento, e viu que aquilo lá faz sentido, e é isso que ele precisa na defesa dele. E onde que entra o posicionamento? O posicionamento ele é vinculado a nichos de mercado. Da mesma forma que eu falei que esse lojista ele não saberia que ele precisa de um advogado civilista, isso acontece em várias outras áreas. Então, você precisa se posicionar, e aqui uma sugestão que eu dou, principalmente para quem está começando na advocacia, é fazer um posicionamento dentro de alguma demanda urgente. Por quê? Nas demandas urgentes, o nível de consciência do cliente é muito maior. Por exemplo, vou fazer aqui um posicionamento sobre recuperação tributária, recuperação de tributos. Isso é uma demanda urgente? Se a gente pensar no contexto de outros problemas, não é tão urgente. E mais, é bem provável que o empresário sequer saiba que ele tem alguma coisa para ser restituída, que ele pagou alguma coisa irregular para o governo. Então, eu vejo muita gente fracassando na estratégia do marketing digital, do marketing de conteúdo, por não saber se posicionar. Uns abrangem demais, outros até que nicham de alguma forma, só que nicham de forma errada. É aquele negócio, né? A gente sai da faculdade de Direito muito visionário e a gente quer trabalhar com filé mignon. Eu vou sair da faculdade, vou trabalhar com assessoria empresarial, só no consultivo, vou ter uma carteira aqui com 20 clientes, me pagando R$ 2.500 por mês e pronto, minha advocacia deu certo. Só que na prática não funciona assim. Primeiro, o Brasil não tem essa cultura de contratação consultiva. O brasileiro, o contrato dele é quando o negócio está pegando. Ao contrário, por exemplo, do que acontece na Inglaterra. A Inglaterra tem essa política aí da prevenção, do consultivo, evitar o litígio, porque ali é mais complicada a coisa. Tanto que é normal que você pague a hora ali de um advogado na Inglaterra 3.000 euros, 2.000 euros. Por quê? Aquilo lá é muito importante. A Camila está aqui. Boa noite, Camila. Camila é aluna do nosso curso, mentoranda, já está tendo bastante resultado. Muito bom te ver aqui, Camila. Mas o ponto é,
você precisa nichar a sua advocacia dentro de um mercado e que esse mercado tem um problema urgente. E aí eu gosto de usar, por exemplo, o meu posicionamento. Eu tenho um posicionamento muito forte em processo administrativo disciplinar. O foco são servidores públicos que estão respondendo a um PAD. Processo administrativo disciplinar está dentro do direito administrativo. Só que eu não me posiciono como advogado administrativista, e muito menos na minha pós-graduação de direito público, advogado publicista. Por quê? Justamente por causa do nível de consciência do meu cliente. E olha que meu público, em tese, é um público mais estudioso. Ele está ali, passou num concurso, trabalha com leis, mas mesmo assim, se um servidor ele recebe uma notificação, uma intimação que foi instaurado um PAD contra ele, ele não vai buscar na internet advogado administrativista. Ele não vai buscar na internet advogado publicista. Ele vai buscar informações a respeito do problema que ele está passando. E qual que é esse problema que ele está passando? Um processo administrativo disciplinar. E sobre o posicionamento, é importante a gente ter consciência o quê? Não basta também você escolher um nicho. O posicionamento é o quê? Eu estou do lado de quem? Quando eu produzo meu conteúdo, eu deixo muito claro que eu estou do lado do servidor. Eu acho que a Luciana até trabalhava comigo nessa época, não me recordo. Eu publiquei um artigo, o título dele era assim: acreditei na comissão de PAD e isso custou meu cargo público. Esse artigo eu contei uma história, né, falando de um servidor que recebeu a notificação do PAD, foi responder o PAD sozinho por orientação da comissão, falando que aquilo era tranquilo, etc. e tal, e acabou na demissão dele. Só que na minha narrativa, dentro daquele conteúdo, eu deixei muito claro o quê? Que a comissão de PAD é minha inimiga, ela é vilã. Inclusive, eu dei a entender que a forma como a comissão atuou, no caso, ela levou à demissão injusta e ilegal do meu cliente, do servidor público. E o que eu estou fazendo nisso daí? Eu me posicionei em PAD e eu deixei muito claro, o meu cliente, quem me interessa passar essa mensagem, é o servidor público que está respondendo o PAD, de fato. Por quê? Se eu quisesse, por exemplo, eu tivesse uma outra estratégia. Vamos supor que meu foco fosse vender assessoria municipal. Eu ia fazer conteúdos explicando para as comissões de PAD como que elas devem trabalhar esse processo para evitar qualquer tipo de nulidade, para evitar qualquer tipo de prejuízo para a administração pública, como é que eu dou mais celeridade. Ou se eu quisesse, por exemplo, falar um conteúdo para a autoridade competente daquele órgão que vai aplicar a punição, para aplicar a punição corretamente, para não ter nenhuma consequência, né, nenhuma responsabilidade depois, eu ia produzir um conteúdo explicando como que isso seria feito. Só que, veja só, quando a gente fala em posicionamento, se eu faço um conteúdo dessa forma, qual que seria a primeira reação desse meu cliente que está respondendo um PAD? Ele ia olhar assim e falar, o Sérgio está ali trabalhando para a administração pública, quer ferrar com a minha vida. Por quê? Eu estou ensinando a administração pública a demitir o cliente. Quando eu fiz esse conteúdo, acreditei na comissão de PAD, eu coloquei como vilão a administração pública. E qual foi a repercussão disso? Ele saiu na newsletter do Jus Brasil, e a newsletter, o e-mail diário do Jus Brasil, que é encaminhado para milhares de pessoas, saiu em primeiro, e teve uma repercussão muito forte aqui em Goiás, que eu fiquei sabendo que ele foi compartilhado em grupos, né, de comissões de PAD, e o pessoal descendo a lenha em mim. Por quê? Eu nomeei um inimigo comum. Isso é um medo que as pessoas têm na estratégia de marketing, mas é um medo equivocado. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Seth Godin. Ele tem um livro que chama Isso é Marketing. Ele fala o seguinte: se o seu conteúdo, se a sua estratégia de marketing não está aborrecendo alguém, ela está errada. Por quê? Você não está se posicionando. Então, nesse meu exemplo, pouca gente atua com PAD, né? Talvez ele não fica tão palpável, mas vamos supor um outro exemplo dentro do direito de família. Direito de família dá para você se posicionar? Dá. Posicione-se, por exemplo, para divórcio. Você pode estar lá falando sobre divórcio e tudo, e aí vem o diferencial do seu conteúdo no posicionamento.
Ao invés de ficar falando só sobre divórcio, posicione-se em prol de um dos cônjuges, né? Vamos considerar um casal heterossexual, a gente tem homem e mulher, as soluções elas são totalmente diferentes. O homem, vamos supor, ele está mais preocupado ali com o valor da pensão. A mulher, muitas vezes, está preocupada com a guarda, com a subsistência do filho. Então, se você faz um conteúdo para a mulher, vamos supor, 3 formas de comprovar a renda do pai de seu filho judicialmente para aumentar a pensão, o pai do filho dela vai ler esse conteúdo e vai te xingar. E está tudo bem, é assim que funciona mesmo. Então, veja, o seu conteúdo fez sentido para a mulher, só que causou irritação no pai. E da mesma forma, você pode fazer um conteúdo para o pai, não a mesma pessoa, né? Estou falando só sobre posicionamento. Você faz um conteúdo para o 3 estratégias para diminuir o valor da pensão que você está pagando. E aí a mãe, quando lê aquele conteúdo, vai te xingar também. Esse advogado não sabe o que eu estou passando aqui, eu não trabalhava porque o pai do meu filho não deixava, etc, etc. Vai ficar com raiva. Então, o posicionamento é isso. Ele engaja bastante determinado público, só que naturalmente, ou melhor, consequentemente, ele afasta o seu inimigo. E aí surge a grande dúvida que o pessoal tem. Ah, Sérgio, mas nichar demais não prejudica a rentabilidade? Principalmente quem está iniciando na carreira tem essa dúvida, né? Que o advogado, quando se forma, quando ele tira o AB, ele tem que pegar de tudo. De fato, você pega de tudo, só que se você não se posiciona, você vai ser eternamente aquele advogado generalista. E o advogado generalista, qual que é o problema? Ele nunca vai ser procurado por ser uma referência. E quando a gente é referência, a gente a gente consegue cobrar melhor. Vou dar um exemplo. Se você tem um problema na coluna, um problema grave, não tem nenhum médico que você conheça ou não foi te oferecido, indicado nenhuma referência, se você vai pesquisar na internet e você acha 2 blogs de médicos, os 2 são ortopedistas. Primeiro blog, um médico muito bom e tal, só que ele fala de coluna, fala de cotovelo, fala de punho, fala de tornozelo, de joelho, de pescoço. Pode ser que até fale do seu problema, só que ele está totalmente pulverizado. E aí você encontra outro blog, um médico ali que é especializado na coluna e só fala sobre coluna e fala muito bem, transmite aquela informação com segurança. Qual é a chance de você escolher esse médico, o especializado em coluna, em razão do outro? É muito alta. Por quê? 2 consequências que acontecem quando a gente vira autoridade em determinado nicho é o quê? As pessoas elas ficam mais dispostas a pagar um valor maior para tê-lo como profissional dela, porque ela já sentiu o valor, ela já viu que você é uma autoridade, que você é referência, e, consequentemente, você consegue atrair mais pessoas qualificadas. Por isso que eu tive que contar toda essa história do marketing. A pessoa ela ficou mais propensa a pesquisar, porque ela quer tomar decisões melhores, ela tem um nível racional melhor, e ela tem mais acesso, né, coisa que não existia lá atrás. E se você é especializado no problema dela e as pessoas querem pessoas especializadas no problema dela, ela está mais disposta a te contratar. Então, quais são as 2 consequências quando você se posiciona corretamente? Você vira uma autoridade e a autoridade ela consegue cobrar bons honorários, mais do que o mercado, e ela consegue atrair uma persona, né, um público mais qualificado, que é justamente esse público que quer aquela solução específica. E aí cai por terra o argumento, nichar demais dentro da advocacia tira a rentabilidade. Não tira. Vou dar um exemplo. Na tabela da OAB de Goiás, um divórcio simples, sem partilha de bens e sem menores, etc. e tal, está R$ 4.068, se eu não me engano. Vamos arredondar para 4.000. Se você se especializa, seu conteúdo está bem posicionado, tudo mais, se você pegar 3 clientes por mês, cobrando o mínimo da tabela, pessoal, a gente está falando de R$ 12.000 de faturamento. Não quer pagar porque você não é referência. Essa que é a grande questão.
As pessoas ficam fazendo divórcio, causa previdenciária, causa trabalhista, por indicação. Ah, vai lá no meu filho é advogado. Ah, meu vizinho aqui. Quando você não é referência, você é mais um. E quando você é mais um, as pessoas não estão dispostas a pagar. No marketing de conteúdo, você se qualificou, você virou uma autoridade, as pessoas te buscam já como referência. E como você já é uma referência, elas estão mais dispostas a pagar pelo seu serviço, para tê-lo como profissional. É o que eu costumo falar. No marketing de conteúdo, a venda já aconteceu. A pessoa ela se relacionou com o seu conteúdo, ela já entra em contato para negociar valores. A maioria dos meus clientes que entram em contato já entra falando assim, doutor Sérgio, tudo bem, vi seu artigo no Jus Brasil, vi seu vídeo, etc e tal. Queria ver quanto que o senhor cobra por um PAD. Aí eu vou tentar entender melhor, tá? Mas o senhor está respondendo um PAD por qual motivo? O que aconteceu? Ah, é abandono de cargo, é isso, eu estava doente, etc e tal. Beleza, qual que é o seu cargo? Ah, eu sou auditor fiscal, isso é aquilo. A gente vai entendendo o contexto, mas veja, a pessoa já chega procurando o seu serviço porque você é uma referência. E é muito normal, como eu já fiz esse posicionamento, eu já conheço muito meu público, é super normal a pessoa ler um conteúdo meu ou assiste um vídeo meu e fala, doutor Sérgio, eu li o seu artigo tal, ouvi o seu vídeo tal, e o senhor sabe exatamente o que eu estou passando. E eu quero te contratar para me defender. Justamente porque o meu conteúdo gerou essa empatia. Ele trouxe credibilidade, a pessoa chegou preparada para cobrar, ou para pagar mais, tá? E aí, é uma frase do marketing que eu gosto muito, que fala o seguinte, o nicho te protege. Quando você tem um nicho, quando você é referência nesse nicho, você não fica sem clientes, você não fica sem rentabilidade, você não fica nesse leilão que as pessoas estão fazendo na advocacia. Muitos cobrando só no êxito e já está pechinchando no êxito. Ah, fulano cobra 30%, eu faço por 20%, eu faço por 10%. Vai chegar um momento que as pessoas vão estar trabalhando por sucumbência. E vou te falar, eu já vi propaganda no Instagram de uma pessoa que vende cursos, né, falando justamente isso. Como fazer, sei lá, 10 mil por mês, 15 mil por mês, sem cobrar nada do seu cliente. Dando a entender o quê? Que você recebendo a sucumbência está tudo bem. E, na boa, quem faz isso é maluco, né? Não faz o menor sentido. A gente tem que trabalhar para construir nossa imagem, construir autoridade e, com isso, conseguir cobrar cada vez mais honorários, tá? E aqui a gente já passa para o nosso segundo assunto, que é o Instagram. O Instagram, dentro da estratégia do marketing de conteúdo, ele está sendo utilizado de uma forma extremamente equivocada. Por quê? De novo, a pandemia. Quando veio a pandemia, março de 2020, a gente é uma classe aí, ainda hoje, resistente ao marketing. Lógico que a pandemia, o provimento, trouxe ali uma sensibilidade para o advogado de que ele precisa, né, se adequar a essa realidade, mas ainda assim é um cenário, se a gente pegar outras carreiras, é um cenário que ainda está engatinhando, né? E aí, quando veio a pandemia, que o advogado precisou fechar as portas, ele não tinha referência de marketing. E tem um livro que eu gosto muito, ele chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. No comecinho do livro ele fala o seguinte, nós, seres humanos, as pessoas no geral, elas tomam as decisões, ainda que seja uma decisão equivocada, mas é de acordo com a cosmovisão que ela tem. Ou seja, a percepção de realidade do que é certo. E o que aconteceu? Eu fui estudar esse fenômeno do Instagram para saber por que os advogados choveram no Instagram, né? E o que aconteceu foi o seguinte, veio a pandemia, muitas pessoas dependiam ali do ponto físico, né, para ter clientes, e sem referência e com medo, na incerteza de até quando a gente ia ficar nessa pandemia, a pessoa foi buscar uma referência. E aí surgiu o Instagram. Ela pegou o Instagram dela, começou a rolar aqui e falou, ó, bom, minha nutricionista está aqui no Instagram. A loja que eu comprei o carro está aqui no Instagram. Os restaurantes que eu peço no iFood estão aqui no Instagram. Então, eu vou para o Instagram e está tudo certo. Só que aí foi onde deu errado. Por quê? Primeiro, o Instagram, ele não é uma plataforma de busca intuitiva. Se você pegasse o Instagram agora, nesse momento, clicar na lupinha e buscar
hashtag divórcio, eu duvido que você vai encontrar um bom conteúdo. Por quê? A plataforma não foi desenhada para isso. Eu posso tirar uma foto segurando meu cachorro lá em casa, colocar hashtag divórcio e vai aparecer nessa busca. Não faz sentido. Ou seja, o algoritmo não é preparado para a busca. E quando nós estamos com problemas, a gente faz buscas aonde? No Google. Se um dia você teve enxaqueca e não sabia que remédio tomar, você não foi no Instagram e digitou hashtag remédio para dor de cabeça. Eu falo hashtag porque é o comando, né, para você fazer busca no Instagram de post. Você não foi no Instagram e colocou hashtag enxaqueca. Por quê? Não faz sentido. Não é um comportamento intuitivo. Então, veio a pandemia, o pessoal foi para o Instagram, que já é uma estratégia errada, e cometeu mais erros ainda, que começou a compartilhar aqueles posts do CNJ, do Senado, como se fosse uma publicidade ali, um site do Conjur, e isso só trouxe ruído na comunicação. A pessoa se torna chata ali, porque o Instagram, as redes sociais, TikTok, o Kawaii, são redes de entretenimento. O comportamento da pessoa que está aqui na plataforma é o comportamento passivo. Ela senta, fica rodando aqui, tal. Ela não está a fim de pesquisar. Quando ela tem dúvida, ela pesquisa no Google. Ah, Sérgio, então você está falando que o Instagram não serve para nada. Serve. Serve e ele é importante para a sua estratégia. Como está todo mundo no Instagram, ele serve como uma vitrine para a sua advocacia. A pessoa está lá com alguma dúvida sobre divórcio, sobre pensão, sobre guarda, ela vai fazer pesquisas ali no Google e depois que ela pesquisou, é o que eu gosto de falar de fluxo PPCC. A pessoa está com problema, depois ela faz pesquisa, nessa pesquisa ela encontra os conteúdos e depois dos conteúdos ela entra em contato, PPCC. Então, depois que ela encontrou os conteúdos, ela vai selecionar os melhores para ver quem que é o autor daquele conteúdo. E aí ela encontrou, Sérgio fala muito bem sobre PAD. Quem que é esse Sérgio? Aí ela vai pesquisar no Instagram. Aí ela pesquisa para saber quem sou eu, se eu realmente existo e tal. Então, veja, o Instagram e as outras redes sociais são vitrines e vitrines importantes. Você precisa alimentá-las da forma correta, dentro do posicionamento, porque, de alguma forma, a pessoa vai te encontrar. Agora, existem alguns nichos bem específicos que o Instagram ele faz sentido como estratégia principal. Veja só, meu sócio aqui, o José Andrade, ele tem um posicionamento muito forte em direito condominial. No direito condominial, se você pensar que o síndico ele está 24 horas ali com problemas e as informações sobre condomínio interessam a ele todos os dias, porque ele vive aquilo 24 horas, um Instagram de direito condominial faz sentido. Por quê? Você está postando uma série de informações úteis, em algum momento pode ser que ele entre em contato. Agora, no divórcio faria sentido? Pensa comigo. A pessoa casou, chegou da lua de mel, aí fala, não, deixa eu seguir aqui esse advogado de direito de família, porque vai que eu vou divorciar, eu preciso estar sabendo dos meus direitos. Então, assim, não faz sentido esse comportamento, né? Tem um caso aqui de Goiânia também. Uma advogada, acho que a Luciana até conhece, né, Luciano? Que ela é posicionada em direito dos autistas. Isso também faz sentido, por quê? As mães que têm filhos autistas, elas estão sempre em busca de informação. O que é o melhor médico, o melhor brinquedo, a terapia X, Y. Então, não necessariamente está produzindo conteúdo jurídico, mas você está produzindo conteúdo para aquele público específico que tem um filho autista. Aí, professora Tati Takeda, especialista em direito dos autistas, depois dá uma olhada. Para aquele nicho faz muito sentido, porque você está sempre ali consumindo conteúdo que é de interesse. Quem é mãe aqui, quem é pai sabe. A gente quer o melhor para os nossos filhos 24 horas. Então, casos extremamente específicos, vale a pena você focar no Instagram. Só que lembrando, pessoal, o Instagram, ele quer o quê? Lucro. Ele quer que você invista. E como você quer que você invista, ele obriga que você fique 24 horas produzindo conteúdo. Ele distribui um conteúdo de feed por 24 horas, ele distribui um conteúdo de store por 24 horas, então você fica refém. Agora, no Google, no YouTube, você ranqueia bem as suas palavras-chave, o que a gente chama de SEO, eu tenho conteúdo aí de 4, 5 anos que me traz clientes até hoje. O conteúdo, ele é perene. Você produziu uma vez, ele está lá. E ele é disponibilizado quando a pessoa está fazendo buscas a respeito daquele problema. Então, vale muito a pena investir em conteúdos perenes, né? Em plataformas perenes, aliás.
E o último assunto que eu queria falar com vocês, até para não estourar nosso tempo aqui, é a respeito do Google Ads. Teve um frisson muito grande quando liberou o Google Ads, porque tinha locais que permitiam, outros locais que não. Quando liberou o provimento 205, os advogados pensaram, pô, agora acabou, né? Agora está tudo certo. E eu, antes de liberar o Google Ads, muitas pessoas usavam e vinham comentar comigo, e eu falava, gente, o Google Ads não vai salvar a sua advocacia. O Google Ads não vai resolver a sua advocacia. Por quê? Veja só, o que é o Google Ads? Você paga a publicidade ali, investe crédito no Google, para o Google colocar o seu nome em primeiro quando tiver alguma pesquisa. Isso é excelente, o Google é a vitrine do mundo. Só que você precisa fazer da forma correta. E o que os advogados fizeram? Que eu percebi que todo mundo ali estava reclamando, que não estava tendo resultado, e isso e aquilo. Se você vai lá, faz um Google Ads só para o seu nome aparecer em primeiro, ou o site do seu escritório, o que você está fazendo? Você está fazendo uma estratégia de lista telefônica. É você supor que uma pessoa iria... Estou procurando um livro aqui para dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui rapidinho. É como você supor que uma pessoa está com um problema grave, vamos pensar no período pré-internet, ela ia pegar a lista telefônica dela e abrir aqui, nossa, gostei do nome desse advogado, vou ligar para ele. Faz sentido isso? Não faz. E é isso que as pessoas cometeram como equívoco. Elas investiram alto em Google Ads, mas numa estratégia solitária. Para tão somente, quando buscar um advogado, ter um advogado, ou mesmo o problema que ele está vivendo, seja habeas corpus, pensão, qualquer outra coisa, para que aparecesse ali em primeiro no Google. E aqui a gente precisa retornar para aquela história, né? A era do discurso para a era do diálogo. Hoje não adianta você aparecer em primeiro. Por quê? Qualquer pessoa abre uma conta no Google, investe anúncio e pode aparecer em primeiro. É um leilão. Você pode e deve usar o Google Ads, só que de forma estratégica. Para quê? Promover o conteúdo certo. E aí engloba toda essa estratégia de você ter o posicionamento, um posicionamento nichado, num problema urgente, ter o público correto. Ah, divórcio, meu foco é mulher. Não, divórcio, meu foco é homem. Entendeu? São problemas diferentes, são narrativas diferentes, e aí faz todo sentido o Google Ads. Agora, da forma como as pessoas estão usando, tão somente colocando um anúncio para o site aparecer ali, desculpa, mas você virou uma lista telefônica. A nova lista telefônica é o Google Ads. É uma excelente estratégia, uma baita plataforma, a gente usa, está tendo muito resultado aqui no escritório, mas sempre nesse viés do marketing de conteúdo. As pessoas têm preguiça mesmo de fazer marketing de conteúdo. Acha que só pagar o anúncio é suficiente. Mas a doutrina de marketing, ao longo dos anos, ela sempre falou que o marketing tem dois pilares. Quais são esses pilares? O conteúdo é o rei e a distribuição é a rainha. Se você está só investindo em ads, você está só distribuindo. Cadê o conteúdo? Você só tem a rainha, você não tem um rei. E aí é onde as pessoas vão ligar, ah, você é advogado? Ah, tá, você entra com ação trabalhista? Entro, 30% ao final. Não, consegui por 10, tchau. Por que acontece isso? Você não é referência. Você não tem autoridade no mercado para que a pessoa esteja disposta a não só pagar os 30%, mas às vezes pagar ali, a gente sabe que trabalhista tem limitações, mas, sei lá, pagar R$500, R$300 que seja. A pessoa, quando vê, pô, profissional gabaritado, ele é referência, ele tem conhecimento. Como que você faz isso? Através da produção de conteúdo. O conteúdo, ele antecipa a quebra de objeção. Você não precisa ficar no telefone, fulano, sou um advogado trabalhista, trabalho aqui no escritório do Dr. Rafael Lara, referência e tudo tal. Aí é sacanagem também, né? Porque o Rafael Lara é muito conhecido, mas imagina que é um advogado trabalhista que não é renomado. Aí fala, não, eu trabalho no escritório do Dr. João da Silva. Tá, quem que é João da Silva, né? Ah, advogado trabalhista há 10 anos, né? Tá, mas e aí? Então é bom você ter o conteúdo para realmente trazer essa autoridade, para que a pessoa entre em contato com você já com alguma qualificação. É isso que faz a diferença na estratégia do marketing de conteúdo, do Instagram e do Google Ads. E isso era o que eu tinha para conversar com vocês. Quem tiver perguntas, eu estou à disposição.
Vamos lá, gente. Quem tiver alguma pergunta já pode se manifestar aí. A gente tem alguns minutinhos até o final efetivo aqui do tempo, que é cerca de 8h15. Ah, era 8h15? Eu tinha programado para 8 horas. Não, olha que aí tem um tempo para Nossa, debater aqui, eu achei que eu ó. estava estourando já, achei que era 8 horas. Tem uma pergunta aqui da Camila. Boa noite, Isso. professor. É possível conscientizar o cliente que talvez não seja tão urgente, mas exige atenção pelo prazo para restituição? É possível. E aí faz sentido a estratégia do Instagram Ads, do Facebook Ads. Por quê? Sempre que uma demanda não é urgente e você quer trabalhar a conscientização, você pode fazer um anúncio pago. E aí você faz as estratégias para qualificar esse anúncio para chegar a um público que talvez tenha interesse naquilo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo fora do direito, vamos supor, dentista. Dentista, a gente tem tratamentos urgentes, como cárie, canal, etc e tal, que a pessoa vai buscar por causa da dor, mas vamos pensar aqui no clareamento. O clareamento, ele é urgente? Não, ele é estético, né? Só que imagina qual que seria a sua reação, você como profissional. Se você recebe um anúncio assim, pesquisas revelam que dentes brancos aumenta a chance de 85% para fechar um contrato, um bom contrato. Isso daí ia te chamar a atenção, né? Assim, estou chutando esse número, né? Mas aí vai ler lá a pesquisa de não sei o quê, que traz uma boa imagem para o profissional, ter dentes brancos. Então, você está trazendo uma informação de que aquilo não é urgente, mas que exige uma atenção. Por exemplo, vamos jogar agora para a nossa área, né? Se eu quero pegar um público empresário para restituição de imposto, de tributos. Daí eu faço um artigo ou um anúncio, né, no Google Ads. Pode fazer no Google Ads, no Instagram Ads e no Facebook Ads, no sentido de que, se você pagou até, sei lá, 50 mil reais de Simples Nacional este ano, talvez você tenha até 10 mil reais para receber do governo. O cara vai lembrar do que ele pagou de guia de imposto. Aí vai falar, bom, eu paguei mais de 50 mil por ano, esse ano. Será que eu tenho esse direito? Então, você desenvolve a sua consciência. É onde a estratégia do Instagram Ads, do Facebook Ads, ela funciona muito bem. Mais alguma dúvida? A Samaya disse que tem alguma dúvida. Pode falar, Samaya. Pode falar por um microfone, fica à vontade. Vocês estão me escutando? Perfeito. Então, eu tenho uma dúvida em questão dos stories do Instagram, porque assim, agora que eu estou trabalhando pela primeira vez com marketing jurídico, em outras áreas eu vejo que eles têm uma movimentação muito grande nos stories, postando conteúdo, por exemplo, pessoas que mexem com estética, cabeleireiros, moda, e nem sempre no marketing jurídico tem conteúdo, assim, pelo menos é a impressão que eu tenho, não tem tanto conteúdo para postar nos stories do dia a dia. Os advogados que eu vi que postam isso, geralmente são advogados que falam muito sobre o dia a dia deles. Então, eu queria saber de algumas dicas para postar nos stories, e eu queria também saber se compromete a movimentação da conta e tal, se faltar se não postar stories todo dia, ou tem que ter essa rotina de postar stories todo dia para ter engajamento na conta? Então, Samaya, isso é aquele grande equívoco que eu falei do Instagram. O Instagram não foi feito para advocacia. Se você perceber, os perfis que fazem isso são perfis de pessoas que falam para outros advogados. O meu Instagram, por exemplo, eu falo com outros advogados. Eu tenho uma empresa de curso, de mentoria, eu falo só com advogados. O meu conteúdo jurídico para cliente, ele está no Jus Brasil, ele está no YouTube, ele está no blog do escritório, ele está nas páginas que a gente faz anúncio por Google Ads, justamente porque o Instagram não faz sentido. Quem quer seguir um advogado? É aquilo que eu te falei, a pessoa casa, chegou da lua de mel, vou começar a seguir uns advogados aqui de direito de família, porque vai que eu me divorcio. Ou, de repente, meu pai faz 70 anos, nossa, agora é a hora de seguir um advogado de direito sucessório, porque quando o velho bater as botas, eu tenho que fazer aqui o inventário dele. Então, assim,
O Instagram ele não faz sentido para advocacia. Eu sei que tem gente que vende aí, que é e não sei o quê, e muito focado nas métricas de vaidade, que você precisa crescer seu perfil. E eu te falo, nosso escritório, 2020, 2021, faturou múltiplos 7 dígitos, e o último post do Instagram deve ter, sei lá, 8 meses. Por quê? Quando a pessoa ela está com um problema, ela está com uma dúvida, ela não busca no Instagram. E mais, ninguém quer seguir advogado. Ninguém quer seguir advogado. As pessoas gostam de seguir pessoa de estética. Mulher adora seguir. Ah, quem faz botox aqui, quem faz lipo, não sei o quê. É um conteúdo de entretenimento. Até porque essa tomada de decisão, muitas vezes, ela é muito longa. A pessoa está juntando dinheiro, é um tratamento de 20 mil, de 30 mil. E ela está seguindo lá, aprendendo. Para aquele público faz muito sentido. Nutricionista. Eu gosto de seguir perfil de nutricionista, dar dica de receita, um suco gostoso, uma sobremesa. Faz sentido. Na advocacia não faz. A pessoa busca o advogado quando ela tem um problema. E por isso que a estratégia do Instagram é uma falácia. Quem vende que Instagram é feito para advocacia está mentindo. Está mentindo. Não funciona. Funciona, como eu falei, coisas extremamente específicas, o direito do autista, que se você entrar lá no conteúdo do advogado, você vai ver que não fala só de jurídico. Fala de terapia para autista, recomendação de locais. E aí, naquele movimento, como está todo mundo falando ali de autismo, e as pessoas comentando o post, surgem os clientes. Mas aquilo é a exceção da exceção da exceção. As pessoas buscam os problemas no Google. Você não vai pegar o seu Instagram e buscar uma informação sobre Botox. Não, Botox você pode até buscar porque é estético, mas, por exemplo, enxaqueca. Ah, tô com enxaqueca, deixa eu pegar aqui meu Instagram e digitar. Vamos fazer um teste aqui? Vou fazer um teste ao vivo com vocês. Hashtag divórcio. 443 mil publicações. Olha aqui. Tem um monte de post, de figurinha e tudo. Você acha mesmo que alguém vai ficar lendo esses posts, vendo essas figurinhas? Tem coisa que nada a ver. Ó, só vim pegar meu filho, sabe? Brincadeirinhas. Não faz sentido. Vamos testar outra coisa aqui. Habeas corpus. Hashtag habeas corpus. 33 mil publicações. Hashtag habeas corpus. Vamos fazer mais uma aqui. Hashtag aposentadoria. Aposentadoria. Faz sentido? Não faz. Não faz. O Instagram, ele não tem busca intuitiva. Quando você tem uma plataforma que não tem busca intuitiva, o comportamento ele é passivo. Quem vê stories, basta você pegar seu Instagram e ver de quem que você vê stories. É de quem você consome o conteúdo. Você consome conteúdo de N coisas. Lógico que como advogada, você vai consumir conteúdo de advogados também. Mas se você tiver, por exemplo, um problema na coluna, você vai buscar um médico no Google. Depois você pode até segui-lo no Instagram, mas primeiro você busca no Google. Eu vou te dar um exemplo recente meu. Estava com muita dor na lombar. O profissional que me tratava, o quiroprata, ele era de São Paulo. Aí ele fez uma cirurgia e ficou 2 meses sem vir. Ele vem todo mês. E aí eu busquei no Google quiropraxia em Goiânia. E aí, dentre as minhas pesquisas, eu achei 2 que me interessaram. Como que eu tomei a decisão entre um e outro? No Instagram. Eu achei os profissionais, vi onde era, vi recomendação, as avaliações do Google, aquelas estrelinhas, né? E aí depois fui procurar eles no Instagram. Aí, de fato, o que era mais profissional, mais bem trabalhado o perfil, eu fui até ele e fui muito bem atendido. Então, assim, o Instagram para advocacia não faz sentido. A Erika falou, doutor, parabéns pela palestra, obrigado. Vale escrever artigos no Jus do Brasil de diferentes assuntos ou deve sempre para a mesma persona? É aquilo lá que eu falei a respeito do problema de coluna, né? Se você acha 2 referências e um está falando de coluna, de cotovelo, de pescoço, de joelho, de tornozelo, e o outro fala só de coluna,
Mesmo que ambos sejam ortopedistas, a chance é de você confiar mais em quem fala de coluna. E eu sei até por que você pergunta isso, Érica, eu já tive essa dúvida. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu produzia na área previdenciária, administrativa e trabalhista. Administrativa eu falava só de concurso, né? A gente tem uma falsa percepção de que quando a gente publica vários conteúdos, a gente atrai pessoas de todas as áreas. Só que isso é uma mentira. Por quê? Existe uma jornada de compra. A partir do momento que a pessoa ela se dá de frente com o conteúdo seu, ela não vai acabar naquele conteúdo, ela vai fazer pesquisas. Lembra? Por isso que eu falei daí do histórico do marketing, né? A era do discurso para a era do diálogo. Então, veja, se você está ali falando de direito de família, de pensão, depois está falando de direito do trabalho, depois está falando de direito empresarial, depois está falando de bafômetro, depois está falando de habeas corpus, o pessoal vai olhar aqui lá e falar, mas, poxa, ela é especialista em quê? Você vai virar a generalista que existia antigamente, né? Você virou a generalista, a pessoa vai falar, não vou falar com essa advogada não, porque ela está falando de tudo. E se seu concorrente estiver lá falando só de divórcio, até a narrativa muda. O especialista, ele consegue falar melhor da área que ele é especialista. Então, assim, tem que ter a mesma persona dentro do nicho de atuação, porque senão você vai causar um ruído na sua comunicação. E aqui eu vou até recomendar, vou colocar 2 livros aqui para vocês lerem para entender isso daí. O primeiro Isso é Marketing, do Seth Godin, e o outro Marketing de Conteúdo, do Rafael Reis. Um livro excelente, inclusive no meu Instagram tem uma live minha com o Rafael Reis. Quem quiser assistir, uma live muito boa, que a gente fala justamente isso. O marketing de conteúdo na estratégia do advogado e a importância de você ter esse posicionamento correto. Ótimo, doutor. Obrigada. Nossa, eu tenho muita dificuldade nisso, muita mesmo. Eu fico, assim, tentada a escrever sobre assuntos que eu trabalho. E não é só um, né? Assim, não é para uma persona só, eu faço mais coisas, eu tendo público mais variado. E eu fico muito tentada a escrever sobre essas várias coisas. E eu me perco nessa definição de persona. Mas vamos estudando, vamos em frente, vai dar certo. Obrigada, doutor. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos ver se alguém mais tem alguma pergunta, senão a gente já encerra. Tá faltando só uns minutinhos, a gente já emenda no intervalo até a próxima. Vamos ver se mais alguém tem mais alguma coisa. Penso que não. Bom, então tá. Qualquer coisa eu estou à disposição lá no Instagram, @SérgioMerola, tá? Pode mandar perguntas por lá. E queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer o Instituto Goiano de Direito Digital, né? Falei certo. Isso, certinho. Obrigado a todos que estiveram aí e é isso aí. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço pela participação, professor Sérgio, muito obrigado pela exposição aqui. Como eu mencionei, o curso vai estar à disposição para o pessoal que é membro do IGDD, que às vezes teve gente que não conseguiu assistir hoje, vai poder assistir depois. E aí, precisando, depois a gente entra em contato também para ver se eventualmente temos algum novo evento. Igual eu mencionei, os eventos do Aplica são de temas diferentes, mas com o passar do tempo podemos até voltar para a questão do marketing agora, né, que a gente tem uma rotatividade alta, sim. E muito obrigado pela participação, pela disponibilidade e pela educação e pela boa exposição.